Seguinte, nessa aula a gente vai tratar sobre o plot de uma função de uma variável. Em que antes disso, deixa eu passar para essa seção de inicialização, que é basicamente para limpar o contexto global e poder inicializar aqui o nossa aula sem problema algum de conflito de símbolos que eu eventualmente já tenha avaliado aqui. Então, dito isso, vamos para a sintaxe básica, em que aqui, ó, a função básica de plotagem é a função plot, né, que fornece a opção mais básica de plot, que é a estrutura, a gente já falou, em que a gente passa a função aqui, a variável variando de um valor mínimo até um valor máximo, e aqui a gente passa as opções. E vamos pegar como, por exemplo, aqui, ó, essa função arco cosseno hiperbólico, para variar de 1 a 10. Né? Avaliando aqui, ele plota essa função variando de 1 a 10. E a gente poderia ter passado opções aqui, enfim, a gente vai discutir isso aqui para frente. Agora, uma outra questão aqui, ó, é sobre a avaliação da função. Um erro muito comum da gente cometer, e inclusive é uma coisa que particularmente incomoda num primeiro momento, é o seguinte: a gente não pode passar parâmetros não avaliados para a função plot, porque senão o matemático ele não vai entender e não vai conseguir plotar. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu escrevo cosseno de kx, se eu não definir o que é k, o matemático ele não vai conseguir fazer esse plot, porque ele não sabe o que é k. Então a função pode não ser plotada. Por exemplo, vamos tirar esse ponto e vírgula aqui e vamos avaliar. Olha, o matemática me deu um output, só que ele não me deu um output interessante, ele não me deu um gráfico aqui porque ele não sabe o que é K, certo? A gente sabe como é que seria mais ou menos a cara desse gráfico, só que o matemática não, porque ele não sabe o que é K e a gente precisaria passar o K para ele explicitamente, né? Então, aqui ó, embora a matemática reclame que a função não é um número real do tamanho de uma máquina, nem mesmo é um número definido de qualquer tipo, né? No caso aqui ele não fez essa reclamação, mas enfim, poderia ter feito essa reclamação em outros contextos. Mas aqui ó, o matemático ele vai traçar o que ele pode, sendo isso útil ou não. Agora, se a gente especificar, o matemático ele vai conseguir tratar essa questão para a gente. Porque, por exemplo, se eu passar aqui, ó, plot de cosseno de πx, π, dessa forma aqui escrito aqui, ó, é um número, certo? Em que aqui, ó, para escrever π dessa forma, a gente aperta ESC, π, vai aparecer aqui Enter, e esse aqui é o número π. Né? No caso, é o símbolo atribuído ao π, só que o matemático consegue entender ele como sendo um número. Então, dito isso, ó, dando um Enter aqui, ó, repara, a matemática consegue avaliar a nossa função. Da mesma forma, se a gente tivesse definido k como sendo π e a gente quisesse plotar aqui o cosseno de kx, aí sim a gente poderia fazer isso, porque a gente definiu quem que é o k. Agora, a gente deve lembrar de limpar ele quando a gente quiser usar esse símbolo de novo, né? No caso, o k, por exemplo. E vamos pegar, por exemplo, esse outro caso aqui agora, uma f de x qualquer, que eu estou definindo dessa forma aqui. X cosseno de πx. E agora, vamos tentar plotar essa função. Opa, primeiro deixa eu definir aqui. Definir f de x, vamos tentar plotar. Repara que o matemática, ele faz o plot para a gente sem nenhum problema. Por quê? Porque aqui, ó, tá x cosseno de πx, certo? A gente tem aqui o x sendo a variável, variando de menos 1 a 1, e o π, o matemático entende o que ele é, então ele consegue, assim, avaliar o gráfico. Agora, suponha que a gente queira criar uma função atribuindo um nome a uma solução numérica de alguma equação diferencial, que a gente vai falar disso mais para frente, mas por enquanto, foquem apenas na ideia aqui para quem, de repente, não está familiarizado com essa a solução numérica de uma equação diferencial. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, essa função. Eu estou definindo essa função dessa seguinte forma, né? Y de g de x, né? Y de x, em que é para matemática, né? Substituir o y de x por isso daqui, né? Ou seja, o que é isso daqui? É a solução numérica dessa equação diferencial aqui
y duas linhas de x seno de x, em que eu estou passando para essa equação diferencial essas condições iniciais. Y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 1. Aqui eu estou falando que é para resolver com relação a y, x, e eu estou pedindo para ele resolver numericamente com x variando de 0 a 10. E a partir disso, né, dessa solução que ele vai me dar aqui para y de x, a gente vai ter aqui a substituição nesse trem. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele me deu um y de x, certo? Então é para matemática pegar y de x e substituir por isso daqui, que é basicamente esse output aqui que ele me deu. Então, vamos avaliar, né, essa nossa g de x, definida dessa forma, e tá aí. Agora, vamos tentar plotar essa função g de x. Repara que o matemática ele não consegue fazer esse plot, né? A gente obtém várias mensagens de erro. Por quê? Porque a função ela não foi totalmente avaliada antes de tentarmos plotar, em que aqui, ó, mensagens semelhantes são frequentemente encontradas quando o argumento de função fornecido para plot é, na verdade, um comando em vez de uma função explícita. Então, é importante a gente passar uma função explícita ou uma função avaliada para que o comando plot consiga desempenhar o seu papel e plotar o nosso gráfico. E dessa forma aqui, ele não conseguiu. Por quê? Porque a função não foi totalmente avaliada antes de tentarmos plotar ela, né? Ou seja, a gente precisa resolver isso daqui avaliando a função totalmente para poder plotar. E como é que a gente faz isso? A gente usa a função evaluate. Por quê? Porque a função evaluate fala para o matemática avaliar uma expressão e os comandos que ela contém antes de passar o conteúdo como argumento para processamento por outro comando. Ou seja, por exemplo, se a gente coloca aqui, ó, evaluate g de x, o matemática ele vai avaliar g de x, vamos pegar aqui por exemplo, evaluate g de x, beleza, ele avaliou. Repara que o output aqui é o mesmo, só que tem uma diferença importante. Olha, eu apaguei aqui, né? Está aqui, ó. Né? É a mesma coisa. Só que tem uma diferença importante, é que aqui, ó, a função de g de x, ela foi avaliada já. E ela já avaliada, a gente está passando ela aqui como argumento da função plot. E a partir disso, o matemática, então, ele vai conseguir plotar a nossa função porque a gente já avaliou ela. Se a gente não tivesse avaliado ela, como foi anteriormente, ele não plotaria. Então tá aqui, ó, o nosso gráfico plotado. Por quê? Porque primeiro a gente avaliou e aí a gente tem um resultado do que é a função. E aí a gente vai ter uma função bem definida e então, a partir disso, a matemática plota ela, já que ela vai ser uma função bem definida. Então aqui, ó, é uma boa prática envolver rotineiramente a função de avaliação em torno da função que desejamos plotar, porque pode acontecer isso, de a gente ter uma função que não foi avaliada e por isso a matemática não vai conseguir plotar ela. E passando aqui para listas de funções de plotagem, a gente tem que o comando plot pode colocar várias curvas no mesmo gráfico se receber uma lista de funções como seu primeiro argumento. Em que aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Tá vendo aqui que eu estou incluindo uma lista no primeiro argumento da função plot? Beleza. Nessa lista aqui ó, tem algumas funções que são polinômios de Laguerre. Né? Aqui está um polinômio de Laguerre 1, polinômio de Laguerre 2, polinômio de Laguerre 3. E eu estou pedindo para variável x variar de 0 a 10, né? Porque repara que todos têm a variável x. Então, a gente tem 3 gráficos aqui em um só. Em que esses 3 gráficos eles compartilham a mesma variável que é x, né? Tal qual eu defini aqui. Então, tá aqui, ó, os 3 gráficos. E tem como a gente ver qual gráfico é qual aqui com as opções. Só que isso é algo que a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, estão aqui os 3 polinômios de Laguerre. Não convém a gente saber qual é qual agora, mas dá para fazer isso passando uma opção aqui, né? Em que a gente vai ver isso mais para frente, já já. Então, passando aqui, ó, por exemplo, um outro comando, né? A gente pode pegar polinômios de Legendre, que é no primeiro argumento aqui, ó. Eu
eu estou colocando no evaluate para garantir que isso daqui vai ser avaliado antes de passar para a plotagem. E né, o que está aqui dentro de evaluate? Né? Está uma tabela com polinômios de Legendre, em que a ordem dos polinômios varia de 0 a 10. E aí, se eu der um enter aqui, eu estou pedindo para esse plot ser feito, né, com x variando de -1 a 1, e está aqui 10 polinômios de Legendre, né, de 0 a 10. Então, está aqui. E falando agora sobre alguns embelezamentos úteis, é justamente as opções do plot, né, em que vai ser importante a gente colocar opções para a gente enxergar melhor as informações do nosso plot, né? Então, aqui, ó, embora muitas vezes se negligencie rotular os gráficos adequadamente ao desenvolver uma solução para um problema, é sempre bom rotular os números conforme a solução final é abordada, né? Ou aqui, ó, os gráficos, na verdade, né? Os gráficos. E também pode ser necessário substituir as opções padrão de intervalo ou resolução de plotagem para que o gráfico mostre o que a gente queira que ele mostre, né? Então, tá aqui, ó, algumas opções para plot. Vocês podem ver que tem muitas, né? Então, tem muitas opções aqui para a gente explorar e ajustar conforme a nossa necessidade. Agora, falando aqui, ó, de algo simples, como rótulos e títulos de eixo, a gente pode usar as funções xLabel, plotLabel, da seguinte forma. Vamos pegar aqui, ó, a função gamma de Euler para ser plotada no intervalo de -5 a 5. Daqui para cá, ó, depois do intervalo das variáveis, eu estou passando as opções, certo? Então aqui as opções tem a legenda dos eixos, né, que é xLabel. Aqui, eu cliquei aqui em xLabel, vai abrir o trem aqui, não é só fechar. Aqui, ó, estou falando para ele colocar na legenda dos eixos x, né, no eixo x, e gama de x no eixo y. E plot label, estou falando para ele colocar a etiqueta do gráfico, né, que é gamma function, ou função gama. Né? Então, tá aqui, ó. Tá aqui o plot do nosso gráfico, da função gama, variando de -5 a 5, em que, repara, aqui o x, ele colocou o x, né, a legenda do eixo, gama x aqui, e colocou o nome do plot aqui, gamma function. A gente pode também pedir para que o matemático ele desenhe frames ao redor do gráfico, né? E também a gente pode nomear esses frames para a gente deixar mais bonitinho o gráfico, mais estilizado, né? Em que, por exemplo, se a gente passar a opção aqui, ó, frame true, a gente está pedindo para o matemático colocar um quadro ao redor do nosso gráfico. E a gente pode legendar esse gráfico, né? Com x, gama x e função gama aqui. Então, vamos ver como que isso funciona. Aqui, ó. Pronto. Tá aqui o nosso gráfico agora, só que dentro de um quadro, em que tá aqui o nome que eu passei para ele, né? O gama x e o x, né? Na legenda dos eixos. A gente pode também querer colocar linhas de grade, né? Em que a gente pode colocar aqui, ó, grid lines, e a gente coloca de forma automática. Então, passando aqui, ó. Pronto. A gente tem aqui linhas de grade agora no nosso gráfico. E repare, então, tudo isso são opções para deixar o nosso gráfico mais estilizado, da forma como a gente quiser. E passando aqui agora para o intervalo de plotagem, isso aqui é importante porque às vezes a gente cria um gráfico, só que se a gente não ajustar o intervalo que a gente quer, a gente pode não enxergar o gráfico da forma como a gente quer. Então, esse plot range, né, é importante justamente por isso, né? Em que o plot range ele possui essa sintaxe aqui. Basicamente, a gente pode passar uma lista aqui, né? Em que nessa lista a gente tem um x mínimo, indo de um x mínimo até o x máximo, ou seja, a gente está falando matemática para os eixos variarem de um x mínimo até o x máximo, e aqui o eixo y, né, na segunda entrada, a gente passa uma lista aqui falando para o y variar de um y mínimo até um y máximo. Em que, aqui, ó, por exemplo, né, igual exemplificando o que eu falei, se houver uma singularidade, as opções padrão podem enfatizar a divergência, enquanto você prefere ver o comportamento de valores menores encontrados fora da singularidade. Então, tá aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, o gráfico para tangente de x variando de -π a π.
Aí aqui, ó, eu vou controlar o intervalo do gráfico e para o eixo X eu quero que o matemática eu coloque de forma automática, só que no eixo Y eu quero que ele me mostre os eixos só de menos 5 a 5. Vamos ver o que ele produz para a gente. Então, tá aqui o nosso gráfico, certo? Para tangente de x variando de menos π a π. Só que repara o que teria acontecido se eu não tivesse passado o plot range. Se eu não tivesse passado o plot range, né? Ou se eu tivesse passado o plot range de forma diferente, né? Aqui no caso ele deu o mesmo gráfico, né? Literalmente Não, aqui, peraí. Ele deu o mesmo gráfico, né? Só que aqui ele poderia ter dado um gráfico diferente, né? Então, por exemplo, aqui, se eu colocar, sei lá, deixa eu botar uma lista aqui. Deixa eu pedir para o x variar de menos 10, duas listas aqui. Deixa eu abrir outra lista. Pedir para o x variar de menos 10 a 10 e deixa eu pedir para o y variar de menos 5 a 5. Vamos ver o que a matemática produz para a gente. Tá aqui. Ele produziu esse trem aqui, em que eu poderia ajustar aqui, por exemplo, né? E por aí vai. Né? Então aqui, ó, menos 10, menos 10. Enfim, poderia ir fazendo esses ajustes, só que, repara, a gente tem uma singularidade aqui no valor de π, certo? Então, no valor de π, a gente teria essa singularidade de forma que, com o plot range, a gente consegue controlar a exibição do nosso gráfico, evitando a singularidade. E esse é um exemplo simples aqui em que, por padrão, a matemática já dá um gráfico ajeitado para a gente, só que aqui, ó, aqui ele deu diferente, ó. Ele deu diferente, ele deu até 6. Ele já dá um gráfico mais ou menos ajeitado, só que ele poderia não ter dado esse gráfico ajeitado, em que o plot range, então, aí seria interessante para a gente poder controlar o que a gente quer ver. Agora tem também aspect ratio, né, em que aqui, ó, a aparência das curvas plotadas depende das unidades de comprimento empregada para os eixos. Embora essas unidades geralmente não afetem a apreciação da curva, às vezes é necessário controlar a proporção entre as unidades de comprimento horizontal e vertical. Então, vamos considerar aqui, por exemplo, né, um círculo unitário, né, como dois ramos de uma função de raiz quadrada. Então, a gente tem aqui esse plot, né, que eu vou plotar essas duas funções, raiz de 1 menos x quadrado menos raiz de 1 menos x quadrado. Tá aqui, ó, as duas funções, certo? Variando de menos 1 a 1. Aqui, ó. Com as opções padrão, o círculo aparece deformado em uma elipse, conforme a gente vê aqui. E só que a gente poderia ter uma impressão mais precisa, né? Ou seja, ter uma impressão de um círculo, propriamente, controlando o aspect ratio, né? Que é o coeficiente de aspecto. Em que aqui, ó, tá uma ajuda do que o aspect ratio é. Mas, incluindo o aspect ratio aqui, ó, e passando para ele sendo 1, a gente tem aqui o aspecto de um círculo propriamente dito, né? Então, o aspect ratio às vezes é interessante também da gente incluir nos nossos gráficos. E aqui agora tem algumas questões a respeito de estilos de linha, né? A gente pode definir estilos de linha usando algumas funções do matemática, né, e algumas opções, né, como plot style, né, e as funções, por exemplo, dashing, hashb color, hue, thickness, né, em que isso aqui são direcionados para gráficos, né? Essas funções são direcionadas para gráficos. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser criar uma linha 1, né, conforme eu estou chamando aqui, quiser passar essa especificação aqui, eu posso, né? Em que o dashing aqui é basicamente a especificação de um tracejado, o RGB color aqui é basicamente para eu passar as cores, né, que eu quero que a minha linha tenha, e as outras aqui seguem algo similar. Vou passar de forma rápida aqui, porque isso daqui é interessante mostrar, só que às vezes não é tão interessante assim a gente focar nesses detalhes, porque é uma
é uma especificação muito específica para para a construção de um gráfico. Eu estou mostrando apenas a título de pode ser interessante para quem quiser controlar essas formas específicas, não queira as formas padrões de matemática, ter isso daqui em mente. E às vezes é interessante também para a gente criar linhas específicas e querer incluir no nosso gráfico, então pode ser interessante também nesses contextos. Mas, de certa forma, tá aqui, ó. Vou atribuir ao símbolo lines essa tabela aqui, né, com n variando de 1 a 3, que é basicamente tô basicamente juntando essas informações aqui, ó, dessas linhas definidas. E a partir disso, ó, vamos plotar um gráfico para os polinômios de Legendre, variando de 0 a 4, de menos 1 com a ordem dos polinômios, né, variando de 0 a 4, e com x variando de menos 1 a 1. E aí agora ó, eu posso passar como estilo do gráfico, né, esse símbolo lines aqui que eu defini, em que agora ele vai incluir esse estilo de linhas específico, né? Então, aqui ó, tá aqui esse estilo de linhas definido, né? Em que esse dashing aqui dá o tracejado, o thickness dá a espessura da linha e esse RGB color aqui dá as cores, né? Em que RGB color aqui está associado a red, green, blue, né? Então aqui essa primeira entrada é para red e a segunda entrada é para green e a segunda entrada é para blue. Aqui eu estou falando que é uma linha vermelha, né? Porque está 1. Aqui está somente verde, né, a linha, porque só tem entrada no G aqui. E aqui a linha é azul porque só tem entrada no blue. Mas eu poderia mudar, por exemplo, aqui, ó, e misturar e redefinir. Então, deixa eu fazer isso para vocês verem. Que aqui, ó, tá vendo? A linha já muda de cor, de acordo com o sistema RGB. Mas, dito isso, vamos pegar aqui também, ó, esse gráfico, aproveitar e passar algumas opções do próprio matemática, né? Em que se eu quisesse pegar as expressões, né? Aqui, ó, plot legends. Se eu quisesse pegar as expressões de cada um para saber o que que é, eu poderia usar a opção plot legends, em que eu teria a legenda do gráfico. Em que aqui, ó, eu posso selecionar automático, expressions, ou eu posso definir o que que eu quero, né? E aí eu teria que especificar cada um através de um formato de listas, né? Mas eu vou pegar aqui só expression, só para vocês verem o que eu quero dizer. Aqui, ó. Então, aqui é para o polinômio de Legendre de ordem 0, polinômio de Legendre de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3 e de ordem 4. Então, aqui, ó, o Plot Legends, ele permite com que a gente veja o que que é cada gráfico, né? A qual função cada gráfico corresponde aqui, né? E, bom, aqui foi apenas uma ideia geral a respeito desses estilos de linha. Como eu disse, não vou focar muito nisso ao longo do curso, em que é apenas para conhecimento de quem tiver interesse em explorar um pouco mais isso daqui. Porque, na grande maioria dos casos, essas opções padrões do matemática já são de bastante ajuda e já servem aos nossos propósitos, né? Que aqui, por exemplo, ele me deu as expressões, né? Poderia ter pedido aqui, ó, automatic, para a gente ver o que, que o matemática ia dar. Aqui, ó, ele deu isso daqui. Aí eu poderia, aqui, ó, especificar, né? Tá vendo que isso aqui é uma caixa selecionável? Eu poderia, né, colocar aqui, ó, por exemplo, P1. Ou Ctrl aqui, ó, P1. Aliás, aqui é P0, né? P0, que eu poderia selecionar e colocar P1, aqui P2, e por aí vai, né? Então, como vocês podem ver, as opções do matemática, apesar de não ser a mesma função que eu estou tratando aqui, né? Como vocês podem ver, as próprias opções do matemática já, em geral, dão conta do recado. Mas se alguém quiser algo muito específico, vale a pena dar uma explorada aqui nessas coisas, na seção de ajuda, para ter mais opções e informações
sobre essas diretivas que estão associadas a essas construções de gráficos, essas estilizações, enfim. Por hoje é só, vejo você na próxima aula.